As novas tecnologias e a robótica vêm revolucionando vários setores da sociedade e da economia. Na educação, não é diferente. Nós vamos conversar hoje no Cidadania sobre esse assunto com a nossa convidada, Lucilene Campagnolo, que é coordenadora de informática no Colégio Mackenzie, aqui em Brasília. Lucilene, professora, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. A gente colocou até aqui na mesa alguns pequenos robôs que foram, eu entendo, desenvolvidos lá pelos alunos do colégio, né? Sim. Eu tenho a impressão que os colégios internacionalmente, aqui no Brasil, aqueles que têm condições, né, porque infelizmente nem todos têm, vêm cada vez mais se preocupando com esse desenvolvimento de tecnologias modernas. Por que isso é importante para o desenvolvimento pedagógico e o avanço da criança? Bom, hoje nós não temos outra opção senão buscarmos esse estudo mais avançado. Porque nessa geração, a geração Z, né, que nós chamamos, eles são multiconectados e não estão... só o ensino dentro de sala de aula já não satisfaz mais as necessidades e a curiosidade deles, né? Então, nós buscamos uma forma de ensinar, né, mas que tenha uma prática até dentro da escola para que isso se torne mais atrativo, aprender com mais atração, com mais de formas diferentes, né? E aprender fazendo também. Sim, né? aprender fazendo. Esse é o segredo agora que nós estamos trabalhando. E todas as escolas estão buscando isso, né? Porque isso muda a relação de ensino, aquela relação tradicional, onde você tem pessoas num púlpito ou num palanque, falando, e pessoas do outro lado ouvindo, e o processo de sinergia muitas vezes não se forma, né? Talvez até se forme, mas colocando a mão na massa, talvez esse processo se transforme em algo muito mais dinâmico, né? Sim, exatamente. Hoje, o professor não é o detentor do saber, de todo o conhecimento, né? Na verdade, a internet veio para revolucionar isso e hoje ele, na verdade, é um mediador, funciona como um mediador em sala de aula entre o conhecimento, né, e as informações que chegam via internet, via todos esses recursos tecnológicos que eles utilizam, smartphones, então. Mas além de ser um mediador, eu imagino que em muitos casos também seja um norteador, né? Quer dizer, uma bússola, né? Porque o volume de informação na rede é gigantesco, né? Sim. Então você muitas vezes fica perdido nesse emaranhado, você precisa de alguém para direcionar, né? Para dizer, olha, você tem essa opção, para organizar esse processo. Né? Na verdade é organizar esse conhecimento, porque nem tudo que está na internet, toda aquela informação que eles buscam e têm acesso é verdadeira. Né? E o professor ele tem esse papel de colocar o conhecimento real, né, e juntar com todas aquelas informações encontradas na rede para que o aluno tenha um direcionamento, aí, um norte, né? Isso é o correto, isso é o que eu tenho que aprender, né? E apesar de várias nuances encontradas na internet. Né? Nos Estados Unidos e também em colégios na Europa, no Japão também, é muito comum nas escolas as crianças assistirem a aulas, por exemplo, de música, aprenderem a tocar violino, aprenderem a jogar xadrez para desenvolver um raciocínio lógico, aprenderem a fazer poesia, aprenderem a participar de um teatro, de uma peça de teatro, né? E agora vem essas novas tecnologias misturando eletrônica, robótica. Não é? O que essas novas tecnologias agregam, além dessas outras possibilidades mais tradicionais, com equipamentos musicais ou com jogos que demandam um raciocínio lógico mais sofisticado, como no caso do xadrez, por exemplo?
No nosso caso, no Colégio Mackenzie, a gente já trabalha com todas essas opções. Então, o aluno tem aula de xadrez, aula de música, né, dança, enfim. E a gente percebeu que não era o suficiente, né, e que os alunos buscavam muitas coisas e queriam criar coisas, né. E aí nós começamos brincando com alguns kits que nós tínhamos, e isso virou uma febre, digamos assim, na escola. Então, todo mundo se voltou para a área tecnológica, né? E nós começamos esse trabalho com as crianças a partir do 3º ano do ensino fundamental. Então, são crianças de 9, 10 anos que começam a ser iniciadas a esse trabalho. Inicialmente, uma montagem, um movimento, né? E depois nós começamos a relacionar isso com os estudos dele, em física, em ciências, né, em matemática, porque exige cálculos, né, e aí nós tivemos um grande número de alunos interessados nessa área. E começamos a trabalhar. Então, há 10 anos nós começamos já a trazer a tecnologia, dar acesso à tecnologia para essas crianças, e hoje o resultado, nós temos um campeão brasileiro já, né? No campeonato de robôs? Sim, no campeonato de robôs. Nós temos, nós estivemos em Istambul, né, na Turquia, em um dos campeonatos. No ano seguinte, o ano passado estivemos no México, né? E no México tivemos o êxito de trazer para o Brasil uma taça como na competição de super times, né? Trouxemos o campeonato para cá. Agora, o interessante no caso desses robozinhos aqui é que eles não precisam de controle remoto ou de um computador emitindo os comandos para eles, né? Eles são autônomos, sim, né? Totalmente. Mas, obviamente, que você precisa de uma interface para que eles possam se mover. Por isso que eles estão parados aqui, porque eles têm processo de reconhecimento por luz ou por cor, não é isso? Exatamente. Na verdade, eles trabalham em simuladores, que a gente chama. São pistas montadas com os desafios, o local por onde eles devem passar e fazer a identificação. Esse primeiro robô foi o que trouxe o campeonato mundial para o Brasil. Ele trabalha Foi o campeonato, ganhou o primeiro lugar no campeonato mundial? Exatamente. Onde? Lá na Turquia ou no México? No México. No México. No México. Numa modalidade chamada Super Times, né? Onde as 12 equipes melhor classificadas, elas são sorteadas e trabalham em dupla num novo desafio. Então, eles têm poucas horas para trabalhar em parceria, tem o desafio da língua, então o Brasil foi sorteado junto com a Alemanha para trabalhar em parceria, e o robô brasileiro foi o único que conseguiu, no desafio, pontuar, dando a medalha, trazendo a medalha, né? Ele conseguiu pontuar fazendo o quê? Então, eles trabalham nesses simuladores. Esse robô especificamente, ele trabalha num simulador onde nós temos obstáculos, como se fosse um prédio que foi demolido, que sofreu algum tipo de atentado, e ele tem que entrar nesse local e identificar as vítimas e levar a vítima para um lugar seguro. Vi imagem. Ele tem uma câmerazinha. Sim, nele. Não, na verdade ele tem sensores. Então ele identifica a vítima por sensores. De calor, sensor de calor? De não, temperatura? Nesse caso não. Ele vai buscar a vítima mesmo, identificar. Na verdade nós usamos uma latinha prata e ele identifica essa vítima pela cor da latinha. Então é sensor de cor. De cor. Ele pega a cor da latinha e leva a vítima para um lugar seguro. Só que nesse simulador ele encontra inúmeros obstáculos e ele tem que chegar até a vítima e a pontuação é dada a partir do momento... Passar por cima de pedras e destroços exatamente. até conseguir chegar no Passar ponto onde por salas está a diferentes. Ou seja, por exemplo, nesse acidente grande que teve, se eu não me engano, em Bangladesh recentemente, seria uma ferramenta muito útil para salvar vidas. E esses... sejam desabamentos, terremotos, isso tem acontecido em muitos países, né? Na China, no Irã tem acontecido.
Até nos Estados Unidos já houve no passado também. Agora esses furacões que Sim, aconteceram lá em forma... Oklahoma, né, seriam ferramentas importantes para... e são os próprios alunos que montaram. Sim, eles desenharam também o sistema ou só montaram? Sim, na verdade, isso é uma construção deles, né? Não é um protótipo que dado a eles só para eles reproduzirem. Essa é uma construção que eles vão testando nesse simulador, conforme a necessidade, vão ajustando as peças e colocando sensores para que ele possa atender aos desafios da pista. A gente vê que tem algumas pecinhas de plástico ali, como se fossem o Lego, não? Sim, na verdade eles utilizam kits Lego, né, com sensores. Nós já estamos adaptando, passando por uma nova tecnologia, trabalhando com Arduino, que trabalhar com eletrônica mesmo, é necessário ensinar eletrônica para os meninos para que eles possam trabalhar com esse novo kit. E aí, falando sobre políticas públicas aqui no Brasil, não só no ensino, mas até extravasando a questão do ensino, é importante saber, sobretudo para esses garotos que estão aí já entrando nessa área, né, que o Brasil, infelizmente, ainda não domina esse processo de produção de chips, né, que é a microeletrônica, né, e ainda não se faz aqui, sobretudo aqueles chips. Tem uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, que foi criada recentemente, Sim. Mas são chips ainda um pouco mais rústicos, né, não são esses mais modernos, com maior capacidade de processamento e realmente miniaturizados, até usando nanotecnologia. Sim, e tal. Né? Esse tipo de preocupação vocês passam para eles também, de conhecimento desse mercado? Nós temos a dificuldade até de encontrar alguns sensores e material da própria Lego, porque não tem no Brasil. No Brasil a gente encontra um kit educacional e um kit de brinquedo, que é encontrado nessas lojas de brinquedo, né? Mas que não oferece todas as possibilidades e não atende às nossas necessidades para o campeonato. Então, a nossa opção é trazer de fora esse sensor, importar. Mesmo porque as empresas que disponibilizam, têm esse chip, custa muito caro aqui, seria inviável, né? Nós estamos usando placas já de Arduino e de Uno, que são brasileiras, né? Mas misturadas ainda com Lego e tentando montar aí um kit brasileiro. Mas a nossa maior dificuldade é encontrar material aqui no Brasil. Ou seja, essas crianças e jovens, eu acho que já devem ter se dado conta, por conta desse trabalho, de que há essa primeira dificuldade, esse primeiro desafio a ser vencido, né? O que é positivo, o fato deles tomarem consciência desse problema e já pensarem, olha, para a gente evoluir nessa área, a gente vai ter que resolver alguns problemas básicos aí no setor. E a outra questão é a questão das patentes, né? Exatamente. Do registro. Porque você desenvolve um desenho desses aqui, se você não registra, não é seu, né? Como eu disse, a maior dificuldade é trazer o custo disso, né? E o que a gente percebeu participando desses mundiais é que só esse kit não satisfaz mais a necessidade deles, porque eles querem mais, né? E isso aqui, essa fase já passou, agora eu preciso de mais para poder buscar outro título para o Brasil. E a gente tem parado aí, porque não encontramos esses recursos. Vocês bateram aqui na parede, bateram no teto, né? Viram que a partir dali é muito difícil. Ou seja, daí a gente imagina que seria importante um trabalho entre as escolas também para conscientizar os setores públicos responsáveis pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia aqui no Brasil, no sentido de realmente estimular, não só nas escolas privadas, né, que têm maiores condições financeiras, mas nas escolas públicas também, essa possibilidade de ingresso de cada vez mais crianças e jovens nesse processo de criação e inovação. Como é que poderia, por exemplo, na sua visão, incorporar também
essas escolas públicas e esse processo de convencimento das autoridades na área científica e tecnológica? Na verdade, a Lego ela tem um projeto que o governo do Distrito Federal abraçou. Eu não sei como está atualmente, mas o governo adquiriu vários kits desse NXT, que é o kit educacional da Lego, e iniciou um trabalho nas escolas públicas. Mas a gente sabe que existe limitação, porque um kit atende a 2 alunos, né? Então, há necessidade de uma quantidade de kits para se trabalhar. Muito grande, e muito o custo grande. é alto, né? Sim, o custo é alto. Mas o que eu acredito é assim, para evoluir nós temos que buscar isso. É necessário que o governo, o Brasil, corra atrás dessas tecnologias, porque com essa nova geração, só a escola tradicional não vai atender mais a necessidade desses alunos, né? Agora, além de correr atrás dessas tecnologias, por exemplo, para uma empresa, a empresa Lego, se eu não me engano, é da Dinamarca, né? Sim, da Dinamarca. Ou seja, você colocar um programa desses de país para girar em torno só de uma empresa, eu acho que não é muito prudente, né? O ideal seria você desenvolver o seu próprio equipamento, né? E permitir que esses jovens e crianças também participem desse processo de desenvolvimento desses novos equipamentos, até para atender necessidades específicas que eles encontrem, que eles detectem, né? Uhum. Por isso nós estamos agora migrando para essa outra fase, digamos assim, onde a gente está trabalhando com essas placas, onde o aluno precisa conhecer um pouco mais de eletrônica e trabalhar isso em sala de aula para não ficar limitado a esse material. Essas placas são o quê? Placas-mãe? São placas... Como placas de computador, de placa-mãe de computador? São parecidas, né, como placas de computador, mas são sensores, tem sensores, tem vários conectores para poder direcionar e montar. Nós não trouxemos... nós já temos alguns protótipos lá na escola onde a gente está trabalhando com essas placas de Arduino e Uno, que é de empresas brasileiras. A Uno é do Rio Grande do Sul, né? E os meninos começaram a estudo para se trabalhar com essas placas. Então, também tem que ter investimento, porque nós tivemos que capacitar os nossos professores, uma equipe da escola para poder aprender a trabalhar com essa tecnologia, né? Até mesmo para não limitar a busca dos alunos à Lego, que é um custo muito caro, né? A Lego também tem alguns projetos sociais inserindo isso, mas fora... Fica muito aquém da necessidade de um país continental como o Brasil, né? E você estimular essas crianças na escola ou em um local e não dar condições para que ela continue esse trabalho em casa, né? É até meio frustrante, né? Sim, é frustrante. Porque o que aconteceu conosco a gente ofereceu esses kits, né? Trabalhamos com esses kits e os alunos começaram a buscar outras opções. E aí, quando a gente percebeu essa busca deles por outras opções, nós fomos também buscar outras opções para que eles pudessem não se limitar a esse material que realmente tem um custo alto. Porque eu imagino que quando a criança, o jovem começa a montar esse tipo de robô e ver os resultados, aquilo vira uma experiência fabulosa e ela quer reproduzir e ficar fazendo isso fora da escola também, porque aquilo passa a fazer parte de um desejo de avançar, de caminhar e progredir, né, nesse processo, né? Nós percebemos que assim, o presente de Natal dos nossos estudantes era um kit Lego, né? E a gente percebeu que estava passando aquém da escola, que estava para a família isso. E eles começaram a se frustrar, porque você vai para um campeonato, não consegue trazer uma medalha ou um resultado bom, mas por quê? Eu vi, tem um kit diferente, tem um material diferente, está faltando isso. Aquilo, E aí essa busca é natural, foi natural, eles começaram
ir atrás de outros recursos para poder... Bom, professora, eu queria então agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios. Tomara que realmente haja a formulação de uma política, que seja construída uma política pública aqui no Brasil que realmente permita suprir essa demanda que vem sendo criada nesse setor, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar fora desse processo, né? Claro. E produzindo o próprio país possibilidades e as peças aqui mesmo para que não se fique só à mercê de uma ou de outra empresa do estrangeiro, né? E que as crianças possam desenvolver esse potencial e trazerem mais medalhas aqui para o Brasil, né? Então, nós conversamos hoje com a professora Lucilene Campagnolo, de uma escola particular aqui de Brasília. Eu agradeço de novo a presença dela, sobre novas tecnologias e robótica no ensino. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, uma sugestão, entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.